Desde os primeiros passos da humanidade sobre a Terra, a floresta sempre foi mais do que apenas um conjunto de árvores. Ela foi abrigo, alimento e também mistério. Antes das cidades, antes das estradas e até antes da própria escrita, o ser humano vivia cercado por essas extensões da natureza. E bom, eu me chamo Lauri e é sobre isso que vamos falar nesse vídeo. Toda a verdade sobre esses seres da natureza. Porque não é coincidência que em praticamente todas as culturas do mundo surjam histórias sobre presenças invisíveis habitando esses ambientes. Mas surge então uma pergunta inevitável. Seriam essas entidades apenas frutos da imaginação humana? Ou elas representam algo ainda mais profundo? Algo enraizado na própria forma como a mente humana percebe e se relaciona com a natureza? E, bom, para responder essas perguntas, precisamos voltar muito antes dessas religiões organizadas e explorar as origens mais antigas de toda a espiritualidade humana. E entre muitos povos antigos, acreditavam-se que certas regiões naturais eram habitadas por esses seres, por essas presenças invisíveis que precisavam ser respeitadas. Algumas eram consideradas guardiãs da natureza, outras forças imprevisíveis que podiam confundir viajantes ou provocar mudanças repentinas no ambiente. E todas essas ideias aparecem de forma surpreendentemente semelhante em culturas muito distantes entre si. Na tradição da mitologia celta, por exemplo, acreditava-se que colinas, bosques e lagos eram habitados por povos invisíveis associados ao chamado plano astral. Esse mundo espiritual, na mitologia nórdica, criaturas como os Landvartir eram consideradas espíritos protetores da terra e da paisagem. E entre esses povos do folclore germânico, surgem narrativas sobre espíritos domésticos e seres da floresta que interagem com humanos de forma ambígua, às vezes ajudando, às vezes pregando peças. Já na tradição do folclore eslavo, figuras como o Lesgi aparecem como entidades guardiãs das matas, capazes de guiar ou perder os viajantes dentro da própria floresta. Ou seja, diferentes culturas criam símbolos e entidades para representar como a própria natureza se comporta. E é importante notar que essas tradições elas não são idênticas. Cada cultura desenvolveu suas próprias narrativas e sua própria cosmologia. Então não existe uma estrutura simbólica comum. A ideia central entre todas elas é que a natureza ela não é vazia, ela é habitada. E essa percepção está profundamente ligada ao xamanismo, uma das formas mais antigas de espiritualidade humana. O xamã era aquele que atravessava os limites entre o mundo visível e o invisível, mediando a relação entre os seres humanos e as forças espirituais da natureza. Nesse contexto, os chamados seres da floresta, eles eram parte da estrutura invisível do mundo. E entre diversos seres associados à natureza, um dos mais curiosos surge no contexto da alquimia renascentista, o gnomo. O termo foi popularizado no século XVI pelo médico, alquimista e filósofo suíço Paracelso.
uma das figuras mais enigmáticas da tradição esotérica europeia. Paracelso propôs uma ideia ousada para sua época, porque, segundo ele, o mundo natural não era composto apenas por matéria física, mas também de entidades chamadas elementais, seres ligados diretamente aos 4 elementos fundamentais da natureza. No caso da Terra, esses seres seriam os gnomos. Diferente da imagem moderna popularizada em jardins e em histórias infantis, os gnomos originais eram descritos como criaturas profundamente conectadas ao subterrâneo. Eles habitariam cavernas, minas e camadas profundas da terra. E, curiosamente, muitas histórias medievais sobre mineração mencionam encontros misteriosos com pequenos seres que pareciam indicar a presença de veios de minério ou advertir sobre perigos subterrâneos. Ele pode ser visto como um arquétipo ligado ao inconsciente profundo, às riquezas escondidas da mente humana. Assim como os minérios permanecem ocultos sobre a Terra, muitas das capacidades e potenciais humanos permanecem enterrados nas camadas invisíveis da psique. Ou seja, enquanto os gnomos estão associados a essa estabilidade da Terra e toda essa questão do inconsciente coletivo, outro tipo de ser aparece em outras culturas, mas com características bem diferentes: os duendes. Presentes principalmente no folclore ibérico e germânico, os duendes são frequentemente descritos como criaturas pequenas, rápidas e imprevisíveis. Em muitas histórias, eles habitam essas casas humanas, celeiros ou florestas próximas às aldeias. Alguns ajudam discretamente nas tarefas domésticas, outros preferem pregar peças, esconder objetos, confundir viajantes e produzir pequenos acontecimentos inexplicáveis. Essa ambiguidade revela algo importante. Os duendes representam a dimensão caótica da natureza. Eles são manifestações de uma força que não segue regras rígidas. E dentro da psicologia simbólica, esse tipo de figura está fortemente ligada ao arquétipo conhecido como os trickster, o trapaceiro divino, aquele que blefa para testar sua fé. É um arquétipo presente em diversas culturas e tradições, desde Loki na mitologia nórdica até mesmo Hermes na mitologia grega. Esse conceito da entidade trapaceira representa a força que quebra padrões, desafia estruturas e introduz mudança no sistema. Sem essa energia, o mundo se tornaria estático. Com ela, surge então o movimento, a transformação e também a imprevisibilidade. Energias essas que são bem presentes dentro das florestas. Mas entre todos esses seres da tradição feérica, poucos são tão incompreendidos quanto as fadas. Na cultura popular moderna, elas costumam ser representadas como criaturas delicadas e benevolentes, mas nas tradições originais, especialmente na mitologia celta, as fadas eram muito mais complexas. O termo fae, ou feérico, está associado a um conjunto de seres permanentes ao chamado Outro Mundo. Entre eles estariam os Tuatha Dé Danann, uma raça mítica que, segundo as lendas irlandesas,
teria habitado a Irlanda antes da chegada dos humanos. Após a grande derrota desses seres, esse povo teria se retirado para dimensões invisíveis, associadas a colinas, montes e regiões naturais específicas. Em muitas histórias, humanos que entraram em seu território poderiam sofrer consequências imprevisíveis. O poeta e estudioso irlandês William Butler dedicou anos ao estudo do folclore feérico e registrou inúmeros relatos populares sobre encontro com esses seres. Elas eram expressões simbólicas da relação profunda entre o ser humano e as forças misteriosas da natureza. Algo que podia inspirar beleza ou provocar temor. Porém, tudo isso, com o avanço do cristianismo na Europa, durante a Idade Média, muitas dessas antigas crenças começaram a ser reinterpretadas. A nova cosmologia religiosa estabelecia uma visão bem mais rígida entre o divino e o demoníaco. Dentro desse novo sistema, os antigos espíritos da natureza passaram a ser vistos com suspeita. Em muitos textos religiosos e sermões medievais, seres feéricos começaram a ser associados a ilusões demoníacas ou manifestações do mal. Essa transformação não ocorreu de forma instantânea, mas ao longo de vários séculos. Práticas ligadas à natureza, rituais antigos e crenças em espíritos locais passaram a ser gradualmente classificadas como superstição ou até mesmo bruxaria. Durante períodos de intensa perseguição religiosa, como aqueles associados a caças bruxas na Europa moderna, qualquer relação espiritual com a natureza poderia ser interpretada como um pacto demoníaco. E o resultado disso foi uma profunda mudança cultural. Mas, curiosamente, essas histórias nunca desapareceram completamente. Elas sobreviveram no folclore, nas tradições orais e talvez em algo ainda mais profundo, na própria estrutura simbólica da mente humana. Mas é importante levantar um outro ponto aqui. Toda essa mudança cultural não aconteceu apenas por medo ou ignorância, desses seres da natureza. Para compreender por que muitos desses seres passaram a ser vistos como demoníacos, é preciso considerar também a lógica espiritual e psicológica presente na mentalidade medieval. A igreja medieval via o mundo como um campo de batalha invisível entre forças espirituais. Anjos, demônios, tentações, impulsos destrutivos, tudo fazia parte de uma cosmologia em que o ser humano estava constantemente vulnerável a todas essas influências de forças invisíveis. E dentro dessa visão, práticas espirituais não controladas eram vistas como perigosas, especialmente aquelas ligadas à natureza, porque a natureza, diferentemente da religião institucionalizada, não possuía doutrina clara, nem mesmo hierarquia, e então não existia o controle.
muitas dessas tradições antigas, principalmente envolvendo, esses xamãs que a gente falou, envolviam estados sutis e alterados de consciência. Rituais noturnos, contato com forças invisíveis e todo esse transe xamânico. Isso, para os teólogos da época, poderia abrir espaço para algo muito mais perigoso do que simplesmente a superstição. Poderia despertar forças profundas da psique humana. Forças ligadas ao instinto bruto, à caça, à violência, à sexualidade e ao impulso predatório. E essas energias eram frequentemente associadas ao pecado e à tentação. Não porque fossem necessariamente malignas, mas porque eram vistas como forças difíceis de se controlar. Nesse sentido, toda essa demonização, desses seres da natureza também pode ser interpretada como uma tentativa de proteger essa ordem espiritual da sociedade medieval, ou, em outras palavras, de impedir que o ser humano entrasse em contato direto com forças arcaicas da própria natureza. Forças essas que, sem preparo, poderiam facilmente se tornar destrutivas. Mas, mesmo com todos esses séculos de repressão cultural, todas essas ideias elas nunca desapareceram completamente. Elas continuaram existindo dentro dessas margens da tradição oculta. E é justamente nesse ponto que surge uma nova interpretação dessas entidades. Uma interpretação que tenta organizar o invisível de forma quase científica. Durante o Renascimento Europeu, um período marcado pelo ressurgimento de antigas tradições filosóficas e esotéricas, alguns pesquisadores começaram a reinterpretar os antigos espíritos da natureza, porém dentro de um sistema simbólico bem mais estruturado. Esse sistema ficou conhecido como a teoria dos elementais. Segundo essa tradição, a natureza seria organizada em torno de 4 princípios fundamentais: a terra, ar, água e fogo. Cada elemento representaria uma dimensão específica da realidade natural e também da própria psique humana. Dentro dessa cosmologia, certos seres seriam manifestações dessas forças elementares. Os gnomos ligados à terra representariam a solidez, a matéria, a estabilidade e o mundo subterrâneo. Os silfos, associados ao ar, simbolizariam o movimento, a inspiração, os ventos e a dimensão invisível da atmosfera. As ondinas, espíritos da água, seriam conectadas à fluidez, às emoções e às profundezas dos rios e oceanos. E as salamandras, relacionadas ao fogo, representariam a energia transformadora, a paixão e o poder da transmutação. Ou seja, mais do que criaturas físicas, esses seres eram entendidos como inteligências naturais, forças essas que organizam o comportamento dos próprios elementos. E dentro dessa visão, a natureza deixava de ser apenas um cenário passivo e ela passava a ser vista como um organismo vivo, complexo e inteligente. Uma ideia que, curiosamente, começava a ecoar novamente em algumas correntes modernas da ciência ecológica. Por conta disso, séculos depois, no início do século XX, essas antigas narrativas chamariam a atenção de um dos pensadores mais influentes da psicologia moderna,
e que volta e meia é citado aqui nos vídeos, o Carl Gustav Jung. E aqui Jung propôs uma ideia revolucionária. Segundo ele, a mente humana não é composta apenas por experiências pessoais. Ela também contém camadas mais profundas que ele chamou de inconsciente coletivo. Esse inconsciente seria formado por estruturas universais chamadas de arquétipos, que, resumindo, seriam padrões simbólicos que aparecem repetidamente em mitos, sonhos e histórias ao redor do mundo. Dentro dessa perspectiva, figuras como os gnomos, as fadas e os espíritos da floresta poderiam ser interpretadas como representações simbólicas de forças psíquicas profundas. A própria natureza, por exemplo, aparece frequentemente nos sonhos e mitos como um símbolo do inconsciente. Um lugar desconhecido, cheio de mistério, onde algo pode ser descoberto. Nesse contexto, os chamados seres da floresta seriam personificações dessas forças internas, partes da mente humana que assumem essa forma simbólica para que possamos compreendê-las. Então não são necessariamente ilusões, mas expressões da própria arquitetura da psique. E mesmo nessa era moderna em que estamos, marcada, pela tecnologia e por essa racionalidade científica, histórias sobre encontros incomuns na natureza continuam surgindo. A psicologia ambiental sugere que ambientes naturais intensos podem provocar estados mentais particulares. A mente humana, quando imersa em silêncio profundo e estímulos naturais complexos, tende a ampliar sua percepção do ambiente. Pequenos movimentos, sombras, sons distantes, tudo ganha uma intensidade maior. É nesse estado que muitas pessoas relatam experiências que parecem transcender o comum. E isso, do ponto de vista científico, existem várias explicações possíveis, para essas tais aparições. Uma delas é a pareidolia, a tendência natural do cérebro humano de identificar padrões familiares em estímulos ambíguos. É o mesmo fenômeno que nos faz enxergar rostos em nuvens ou formas em rochas. Em ambientes naturais complexos, onde sombras e movimentos são constantes, essa tendência pode ser ainda mais intensa. Outro fator é o chamado isolamento sensorial parcial. Em florestas densas, o nível de ruído humano é extremamente baixo. Isso pode levar o cérebro a aumentar sua sensibilidade a esses estímulos. Ou seja, pequenos sons se tornam mais perceptíveis, movimentos sutis ganham destaque. Além disso, nossa percepção é profundamente influenciada pela nossa cultura. Se uma pessoa cresce ouvindo histórias sobre espíritos da floresta, sua mente pode interpretar certos estímulos naturais através dessa lente simbólica. Mas dentro da ciência, ainda existem muitas perguntas em aberto, sobre como a mente humana interage com ambientes naturais profundos. E para compreender isso, a gente precisa também começar a olhar para as sociedades que permaneceram e que ainda preservam
essas formas antigas de relação com a natureza e esse mundo invisível. E entre elas, o que se destaca são essas diversas tradições espirituais africanas. Em muitas religiões da África subsaariana, rituais religiosos ainda preservavam estruturas espirituais extremamente antigas, ligadas à natureza, aos ancestrais e a forças invisíveis que habitariam o ambiente. Em cerimônias de tradições como o voodoo, originário da África Ocidental, ou nas práticas espirituais ligadas aos orixás da cosmologia iorubá, a natureza não é vista apenas como um cenário. Ela também é vista como um campo vivo de forças. E é justamente por isso que esses rituais costumam exigir muita preparação, iniciação e orientação de sacerdotes experientes. Dentro dessas cosmologias, entrar em contato com esse lado invisível sem o devido preparo poderia expor o indivíduo a forças psíquicas e espirituais difíceis de controlar, o que pode causar muitos traumas e bloqueios mentais. Por isso o perigo, por isso a demonização dessas forças. Só que, curiosamente, todas essas ideias também ecoam naquilo que muitas tradições esotéricas europeias bem antigas também sugeriam: que a natureza não contém apenas beleza e harmonia, mas também forças primordiais. Forças ligadas à sobrevivência, à sexualidade, ao instinto predatório e às dinâmicas mais profundas da vida. Em outras palavras, eram energias que faziam parte da própria estrutura da natureza e também da mente humana. Ou seja, isso incluiria também níveis mais sutis de consciência, planos esses onde formas de consciência diferente das humanas poderiam coexistir. E dentro dessa perspectiva, os chamados elementais seriam inteligências ligadas à própria estrutura da natureza, não necessariamente criaturas físicas, mas manifestações de campos de consciência associados aos elementos naturais. Alguns pensadores esotéricos argumentam que essas entidades não seriam seres individuais no sentido humano da palavra, mas sim padrões organizadores da própria natureza, espécies de inteligências distribuídas atuando através de processos naturais, como se a mente criasse forma para essa energia ordenadora da natureza. Curiosamente, certas correntes filosóficas contemporâneas começaram a explorar ideias que, de forma distante, dialogam com essas hipóteses. Algumas teorias ecológicas e filosóficas investigam a possibilidade de que sistemas naturais complexos possuam formas emergentes de organização e percepção. Pesquisas sobre comunicação entre árvores através de fungos subterrâneos, o chamado Wood Wide Web, mostram que a natureza possui níveis de interconexão muito mais complexos do que se imaginava algumas décadas atrás. Embora isso levanta uma pergunta fascinante: e se a natureza ela for mais consciente ou até mesmo mais organizada do que imaginamos? Independente de qual interpretação seja correta, uma coisa é clara: a relação da humanidade com a natureza moldou profundamente. Durante a maior parte da história humana,
A floresta era uma presença constante na vida cotidiana. Hoje, grande parte da população mundial vive em ambientes urbanos, longe desse silêncio natural, longe da escuridão das matas e longe de todo esse mistério. O sociólogo Max Weber descreveu esse processo como o desencantamento do mundo, um fenômeno em que a visão científica e racional da realidade substitui as antigas formas simbólicas e espirituais de interpretar a natureza. A natureza deixa de ser um espaço habitado por mistérios e passa a ser vista apenas como recurso, algo que pode ser medido, explorado e também controlado. Mas é talvez justamente nesse processo que algo a mais tenha se perdido. Durante milhares de anos, os seres humanos olharam para a natureza não apenas com utilidade, mas com reverência. A floresta era um templo, um território onde forças invisíveis poderiam ser encontradas. E talvez essa forma de percepção tivesse uma função bem importante. Ela lembrava constantemente que o ser humano não era o centro absoluto do mundo. Então, resumindo, talvez a pergunta nunca tenha sido simplesmente se gnomos, fadas ou espíritos da floresta realmente existem. Talvez a pergunta mais importante seja outra. O que acontece com uma civilização quando ela deixa de perceber qualquer dimensão sagrada da natureza? Ao longo de milhares de anos, os seres humanos olhavam para as árvores, para os rios e para as montanhas e imaginaram que algo vivo habitava ali. Talvez essas histórias fossem metáforas, talvez fossem interpretações simbólicas da mente humana. Ou talvez fossem tentativas de descrever algo que ainda não sabemos compreender completamente. Mas uma coisa é certa: enquanto existirem florestas profundas, enquanto o vento continuar atravessando as árvores, a sensação de que não estamos completamente sozinhos na natureza provavelmente continuará existindo. E talvez, no fundo, ela sempre tenha feito parte de quem somos. Enfim, muito obrigado por me ouvir até aqui. Eu espero que você tenha gostado. Se você aprendeu alguma coisa nova, retribua deixando seu gostei, se inscrevendo no canal. Espero te ver em breve e lembre-se sempre de espalhar a verdade.